Imagine que tá você e uma outra pessoa que você ama muito, presos numa cela, num presídio. E aquela pessoa que você gosta muito, que está com você, recebe a carta ali de liberdade. Perfeito. E você ficaria feliz ou triste? Um egoísta fica triste. Fica triste porque não vai ter o outro ali. O outro ficaria feliz pela liberdade, né? Pela liberdade. Esse é o modo que a gente tem que encarar a morte de algum ente querido? Aí é que tá. Veja só. Vamos supor. Um casal com afinidade. Esse negócio de alma gêmea, isso não existe. Existe alma algemada, né? Então, o casal, ele tem afinidade. Eles têm um caminhar em comum. Isso pode ser até resquício de outras vidas. Mas eles têm a mesma afinidade. Gostam das mesmas coisas, caminham juntos. Mas você imagina o seguinte... Uma morte repentina pode chocar o outro, pode deixar abalado. Agora imagina um dos dois com uma doença degenerativa, uma doença que incurável, e aí a pessoa desencarna. O outro que ficou viúvo, ou a que ficou viúva, claro que vai ficar triste, mas não tem que pensar isso como ruim. Foi uma bênção que a pessoa recebeu. Tem pessoas que estão levando um tipo de vida que a gente não deseja para ninguém, mas ela tem que passar por aquilo. Faz parte da depuração do espírito, ela tem que passar por aquilo. Isso é necessário, porque senão era só apertar um botão e desliga, acabou. E é necessário passar por aquilo, né? A vida, ela é de resgate. Então, são coisas que... querer explicar a morte é muito fácil para quem não está vivendo uma situação. Mas, às vezes, o esclarecimento vem de tal maneira... eu posso até fazer um comentário aqui com você. Vamos lá. Vou contar, assim, uma situação. Imagine... uma família, um casal, e esse casal tem um filho e uma filha, e de repente um dos filhos, ou o filho é muito apegado com a mãe, ou a filha é muito apegada com o pai, ou a filha é a preferida do pai, ou o filho é o preferido da mãe. E, de repente, numa determinada idade, ainda tenra, ou esse filho, essa filha, aparece com uma doença incurável. Vamos falar o seguinte, que é uma coisa que a gente questiona. Rancor, mágoa, ódio, sentimentos ruins podem desorganizar nossas células e gerar uma doença. A própria ciência aceita isso. Tipo assim, um tumor, um câncer. E aí você imagina uma criança que não viveu a vida, que ainda está de bem com a vida, não ama ninguém, não tem ódio, não tem rancor. Ela pega e desenvolve esse problema. Vamos dar um exemplo que... Esse tumor pode ser na cabeça... pode ser uma outra parte do corpo. Aí, de repente, aquela criança começa a passar aquele problema, aquela coisa séria, e, de repente, o médico desengana, fala assim, primeiro, aquilo é um momento de provação para o pai e para a mãe. Vão sofrer mais que a própria criança. O desespero. E tem um porquê. Segundo, por que aquela criança só vem para ficar aqueles anos e desencarna? Isso pode ser a explicação de um triângulo amoroso em outra vida, que uma das pessoas se suicidou por amor, ou por orgulho, ou por vaidade. Eu fui trocado, eu não aceito. Bomba, eu dou um tiro na cabeça.
Não me ama mais, foi embora. Bumba, aí eu causo um problema no meu físico, desencarno, que fica registrado no meu perispírito. E quando eu vou reencarnar novamente, no planejamento reencarnatório vai se reunir aquelas mesmas pessoas do triângulo amoroso, sem lembrar de nada do passado. E eu, que abreviei a minha vida, vou completar o tempo que eu tinha que completar, com uma doença imantada naquele mal que eu me causei. Que pode ser o tumor que desenvolveu, ou eu já poderia ter nascido com um problema mental já e até o meu desencarne. E essa é uma das possibilidades, né? Não necessariamente não estou dizendo que tem que ser. Alguém que está passando, que passou isso, não exatamente foi isso, né? Não estou dizendo que... Mas há uma possibilidade. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.